Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 21 de março de 2026. Hoje vamos falar sobre Mãe Gaia, a Terra, este planeta maravilhoso. Já foi chamado muitas vezes da menina dos olhos da galáxia. Este planeta, dizem que já foi o Jardim do Éden, e eu diria que, pelo que se entende das orientações que até aqui chegaram, que a Terra ainda vai ser o Jardim do Éden. Estamos no caminho. Muitas pessoas não entendem a importância da consciência de Gaia. Tudo que existe no universo são consciências. Nós vamos entender um dia que os planetas têm consciência, as estrelas têm consciência, as naves espaciais são consciências vivas. Não é apenas matéria, porque tudo que existe é consciência. Uma planta é consciência, um animal é consciência. Até os minerais, os elementais são consciências. E se nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, estamos também trabalhando essa consciência nossa individual como seres humanos, como almas encarnadas. Estamos aqui trabalhando e ajustando essa consciência para a harmonia entre os seres humanos, a harmonia entre os seres humanos com os demais seres sencientes ou não deste planeta. Enfim, estamos aqui para atrelar a nossa consciência no do planeta, porque acima de tudo nós somos consciências atreladas a do cosmo infinito. Talvez esse seja o resumo mais resumido de todas as formas que possamos entender o que estamos fazendo aqui, encarnados neste planeta Terra. Se a Terra é uma consciência viva e é uma consciência feminina, é uma consciência da criação maior. Existem planetas que a consciência é masculina, mas aqui é uma consciência feminina. Por isso o poder de cocriação aqui é muito maior, e nós somos os seus cocriadores, mas precisamos ter essa consciência que para cocriar aqui é preciso estar em harmonia com a matéria-prima da criação. Tudo que existe aqui e tudo que vamos criar que tem um sentido positivo. Cultivar a terra, e esta é a questão principal de hoje, cultivar a terra é uma responsabilidade também. Eu diria que também é um dom e também é uma missão, porque a terra nos fornece a vida. Sem a possibilidade dos recursos que este planeta, esta mãe, nos oferece, não haveria condições de existirmos aqui. Por isso sempre dizemos que Mãe Gaia é a nossa mãe, a Mãe Terra. Essa consciência feminina de Gaia, ela recebe, acolhe e transmuta também tudo aquilo que é preciso transmutar. Então, se ela recebe tudo que há em termos de vida, ela também transmuta tudo aquilo que possa, porventura, pôr em risco essas vidas. A Terra também, então, é um grande transmutador. Se não houvesse essa transmutação, este planeta, com o tempo, se tornaria tão tóxico que seria impossível a vida aqui. Nós já falamos que toda a energia negativa produzida pelas consciências humanas e pelas atividades humanas e pelas
maldades também dos humanos, porque existe de tudo. Mãe Gaia se utiliza dos seus recursos naturais para transmutar. Não é preciso aqui detalhar tudo, mas pelo menos algumas coisas para que cada um de vocês possa ter uma noção. Por exemplo, o gás carbônico que é produzido é um gás tóxico, mas a própria natureza, a consciência de Mãe Gaia, cria também as plantas, principalmente, que é mais conhecido aqui, através da fotossíntese, para que possa ser transmutado esse gás carbônico e transformado em oxigênio novamente. Enfim, não vamos aqui entrar no lado científico da coisa, porque isso vocês podem pesquisar, sem que precisamos aqui detalhar. Mas a frequência desta consciência de Mãe Gaia, ela é muito mais do que cientificamente é explicado. A própria consciência de Gaia se encarrega das mudanças necessárias e das atualizações de acordo com a evolução do planeta e de tudo que há nele. Isso é uma lei natural da criação divina e é automática. Nada e ninguém pode mudar isso. Nós podemos, como humanos, agredir, e como sempre fizemos isso, através das atitudes irresponsáveis, como, por exemplo, as grandes queimadas, a exploração inconsciente dos seus recursos naturais, visando sempre o lucro e a ganância e não a harmonia, porque se a Terra oferece os recursos é para o bem da humanidade. E devemos sim usar esses recursos. Não teria sentido a Terra produzir os seus recursos naturais, sejam minerais, sejam vegetais, sejam animais, ou então através da produção agrícola, através da sua cultivação ou das cultivações, da agropecuária. Se nós não tivéssemos necessidade disso, a Terra também não precisaria oferecer esses recursos. Porque tudo tem um propósito. Eu lembro que em 2013, no início de 2014, por aí, não lembro a data, mas foi nessa época. Enquanto atendia uma pessoa, essa pessoa ela tinha uma grande dificuldade em administrar os seus ganhos. Ganhava muito bem, mas gastava tudo em exames médicos e remédios. Tem pessoas que não ficam satisfeitas se não vai toda semana no médico e a prateleira tem que estar cheia de medicação. Cheia de medicamentos. Então, uma mensagem que veio dizia assim: por que você gasta todo o teu dinheiro nos vidrinhos? Olhe através da tua janela, olhe para fora e veja o verde, veja as plantas. Você acha que Deus criou tudo isso só para enfeitar, só para bonito? Ali está a tua farmácia e é gratuita. Guarde o teu dinheiro para coisas mais importantes e usufrua aquilo que a Mãe Gaia oferece, gratuitamente. Então, nós temos que entender que Mãe Gaia é nossa mãe de verdade e ela tudo provém aos seus filhos. Ela oferece os seus recursos porque ela possui aquilo que nós precisamos. Nenhuma mãe abandona seus filhos em sã consciência. E como dizemos aqui, Mãe Gaia é uma consciência feminina que cria, que acolhe, que alimenta, que provém. Os recursos naturais nos possibilitam
aquilo que é necessário, como o ferro, como o alumínio, como a areia, a pedra, a cerâmica, enfim, tudo aquilo que o homem se utiliza para o seu conforto. E não há mal nenhum nisso, porque a terra oferece esses recursos. A questão é utilizar os recursos de forma harmoniosa, sem agredir. É como aquele que quer tirar uma fruta lá no topo do galho da árvore e para evitar sacrifício maior, esforço maior, corta o galho da árvore, ou derruba a árvore. Se não consegue tirar o fruto, espera ele cair. Um dia a planta vai dizer: toma, o fruto é para você. Não precisa destruir a planta. E a terra é a mesma coisa. Para produzir o alimento, nós não precisamos exaurir a energia do solo. Eu posso dizer isso porque eu nasci e me criei na roça, desde criança. Tínhamos terra para cultivar, embora tudo manual, muito difícil. Mas a gente cuidava da terra. Meu pai ensinou isso. As margens dos riozinhos, das fontes, era sagrado. Não precisava daqueles metros. Era preciso preservar, era preciso cuidar. Muitos vizinhos, em épocas de estiagem, ficavam sem água. E na casa do meu pai nunca faltou água. Não faltava naquela época, não falta até hoje, porque tem um irmão meu que mora naquela terra, naquela propriedade. Mas a natureza nos devolve aquilo que nós oferecemos a ela. Se nós oferecemos gratidão, amor, ela nos provém daquilo que precisamos. Aquela propriedade onde eu nasci, meu pai ganhou aquela terra do meu avô. Antigamente era assim que funcionava. O pai dava um pedaço de terra para cada filho começar a sua vida, a sua família. E meu avô deu um pedaço de terra para meu pai. Depois, com o tempo, meu pai conseguiu comprar mais um pedacinho. Então não era uma propriedade grande, era pequena. Para quem entende em medidas, meu avô deu uma colônia, que na época eram 10 alqueires, seriam 25 hectares. 24,2 para ser exato. E com o tempo ele comprou mais metade de uma colônia, que eram 5 alqueires, mais 12 hectares. Provavelmente o ano foi lá por 1940 e alguma coisa, porque eu tenho 73 anos, nasci em 1953. Eu era o quinto da série de filhos, então provavelmente meu pai foi morar lá antes de ter o seu primeiro filho, que nasceu inclusive morto na época, o primogênito. Então são quase 100 anos, falta pouco. Uns 80 pelo menos. De criança eu lembro que às vezes dava alguma estiagem ou algumas intempéries, geadas fora da época, que matavam as plantações. Mas o básico nós sempre tínhamos. Nunca deu assim uma estiagem de perder tudo, como tem hoje, em muitos lugares. Hoje tem lavouras, agricultura em certas regiões que cada 5 anos se perde 3 por falta de chuvas, onde sempre chovia bem. Existem algumas coisas que nós chamamos da lei do retorno, onde as pessoas desrespeitam a natureza e a natureza cobra isso. Voltando lá para a terra onde eu nasci, desde criança eu lembro que sempre tivemos o alimento, nunca faltou. E eu saí daquela
propriedade porque nós éramos em muitos irmãos e era pouca terra para todos. Cada um buscou o seu espaço e sobrou aquilo lá para um irmão meu que cuidava, inclusive, do pai, porque a minha mãe desencarnou quando nós éramos crianças ainda. E ele está lá até hoje. Eu nunca vi ele perder uma safra, embora a plantação é pouca. Mas é preciso plantar, porque tem animais que precisam ser alimentados. Às vezes é preciso vender alguma coisa para ter algum recurso. De uma forma ou de outra, os recursos sempre foram oferecidos por Mãe Gaia. Por quê? Porque há um respeito. Nunca se fez um ato sequer de agressão. Mesmo na época que não tínhamos maquinário nem nada, então era feito tudo a braço, tudo à mão, como se diz. Então, às vezes, era preciso roçar o mato baixo, porque cresce rápido, e queimar aquela palha para cultivar, porque não havia outra maneira. Mas era feito com cuidado. O mínimo necessário para agredir a natureza. Cuidava-se muito para que não passasse daquela linha que a gente determinava, porque ia estragar aquilo que não era necessário. Se aproveitava tudo. Se aproveitava até a palha do milho. Quando o milho estava com o grão pronto, ainda a palha verde, mas o grão já formado, nós colhíamos as folhas das plantas do milho, folha por folha, empilhávamos ela, nós chamávamos naquela época, eu lembro que era no dialeto italiano, de paiareta, porque era um empilhamento de folhas de milho colocadas estrategicamente ao redor de uma madeira, um galho, fincado no chão de uma árvore. Sempre tinha, porque tinha muitas árvores e às vezes era preciso tirar algumas que atrapalhavam, porque elas nascem em todo lugar. E a gente fincava aquele pedaço de madeira e enrolava as pontas das palhas do milho e fazia de uma forma que funcionasse como um telhado. A chuva não penetrava. E aquela palha durava para o inverno. Eram tecnologias da época, podia-se dizer tecnologias primitivas, mas respeitando a natureza, respeitando o todo. Então se tratava os animais também com aquilo que normalmente era descartado. O aproveitamento. Enfim, eu lembro que uma época o meu pai pediu para que eu fosse semear pinhão. Pinhão, que é a fruta do pinheiro, araucária. Tínhamos muitos pinheiros e tinha um pedaço de terra que era muito íngreme, foi plantado umas vezes, mas era muito difícil, a gente não conseguia quase ficar em pé naquele morro. Aí deixamos lá de lado aquele pedacinho, era um pedaço pequeno. E meu pai disse, vai lá e joga bastante pinhão lá, que daí vai nascer os pinheiros. E com o tempo teremos mais pinheiros, mais pinhões. E eu sabia que um pinhão, depois de plantado, nasce logo, obviamente, mas ele leva de 40 a 50 anos para começar a produzir. E meu pai disse, se nós não aproveitar, outros aproveitam. E eu fui lá, só que era difícil de jogar bem espalhadinho, então eu subi no topo do morro e lá do alto eu jogava com as mãos os pinhões e fui jogando. Mas eu não conseguia jogar muito longe, porque eles também não são assim uma coisa fácil de jogar. Eles ficaram restritos a uma certa faixa e nasceu bastante pinheiro. Isso
devem fazer ali 65 anos, 64 anos, porque eu era um menino. Mas eu lembro. E quando eu vou visitar o meu irmão, eu vejo aquele mato de pinheiros, de araucária. E já faz alguns anos, bastante até, uns 10, 15 anos que estão produzindo pinhão. Então a gente vê como as coisas são práticas quando queremos realmente que as coisas sejam práticas. Eu recebi há poucos dias também um questionamento de uma pessoa que me segue, que se diz formada em agronomia, obviamente conhece agricultura e trabalha com isso. Preocupada com algumas coisas, porque nós já tomamos consciência da preservação dos cuidados e do respeito com a nossa mãe terra, com a nossa mãe Gaia. Então ela me dizia assim, eu faço as coisas sempre pensando na harmonia, e é verdade, aquilo que eu falei aqui antes. Antes de preparar a terra e jogar as sementes, eu peço permissão para a consciência de Gaia para fazer uso desses recursos que ela nos oferece. E é verdade. Olha que coisa maravilhosa. Ter essa consciência. Há muito tempo já foi falado, acho que num texto antigo, que quando vamos colher os frutos de uma árvore, conversar com a árvore, ser grato com ela, dizer muito obrigado por me oferecer esse alimento maravilhoso, esses frutos maravilhosos. Peço a permissão para colher aqueles que eu preciso comer ou vender, porque tem pessoas que vivem economicamente também da produção de frutas. Assim como a verdura. Quando você vai colher um pé de alface, quando vai colher os tomates, quando vai colher qualquer coisa, agradecer, pedir a permissão para colher, porque está nos alimentando. É a oferta que a nossa mãe oferece para cada um de nós, amorosamente, silenciosamente. Quando nós vamos utilizar, mesmo que seja um recurso como uma máquina para preparar, para arrancar um matinho, para até às vezes, um produto para controlar alguma praga, pedimos licença à Mãe Gaia, porque é uma prática necessária e ela entende. Nós não estamos ali agredindo, nós estamos ali tomando uma precaução, como alguém que está doente precisa tomar um remédio. Às vezes o remédio é um pouco amargo, mas é necessário. Mas ter a consciência. Preservar os recursos naturais, principalmente as fontes, os rios. Na infância, meu pai pedia para que fosse preservado sempre as margens dos riachos. Eram riachos pequenos, tinha vários que cortavam a propriedade. E mesmo que atrapalhassem às vezes a beira, porque à beira do riacho as árvores cresciam e embaixo das árvores a planta não vinha de acordo. Então a gente perdia um pedaço, sempre da plantação, alguns metros, mas não fazia falta também. Muitos vizinhos queimavam as beiras dos rios para deixar limpo. E meu pai sempre dizia, não se coloca fogo em nada. Vamos deixar lá que a natureza sabe o que fazer. Então, hoje existem tecnologias para produzir mais alimentos. Obviamente, naquelas práticas antigas, hoje a população da Terra morreria de fome. Hoje se produz 10 vezes mais na mesma área.
porque é necessário. Existem pessoas famintas, pessoas que precisam ter a fome saciada, não há o que discutir. Ah, porque não podem plantar, mas então vamos morrer todos de fome. Ah, não se pode criar frangos, não pode se criar animais para a carne, porque não devemos matar. Sim, nós vamos ter todas essas mudanças agora, no final da transição, e na próxima fase da Terra, nós vamos produzir através da energia taquiônica, sem plantar, sem cultivar, sem criar o animal para consumo. Nós vamos criar através da luz. Mas até que chegue esse tempo, o plano divino já previa tudo isso. Temos que ter a consciência. Se você vai comer uma alface, vai comer um tomate, não só quando você produz, mas quando você vai comer, seja grato. Seja grato à Mãe Gaia que te ofereceu o alimento. Não foi o mercado que te ofereceu o alimento. Não foi o teu dinheiro que comprou o alimento. Foi Mãe Gaia que te ofereceu, porque se ela não te oferecesse, o dinheiro não serve para nada e o mercado não existiria. Consciência é bom e é saudável. Narrativas que trazem discussões só servem para criar confusão. Mãe Gaia não precisa de narrativas. Mãe Gaia precisa da consciência plena dos humanos, onde cada um entende o seu papel dentro desse contexto todo. Polaridades não servem para nada. Ideologias, teorias, tudo isso são falácias. Vamos nos concentrar sempre na consciência de Gaia, porque nós somos parte dela. Se não fosse a consciência de Gaia, não existiriam humanos. Nós não existiríamos aqui. A consciência de Gaia, ela está atrelada à luz que chega. A luz que chega, ela vem trazendo aquilo que está no éter. Os gases, as frequências e a intensidade dessa luz com a consciência de Gaia cria a vida neste planeta. Não existe acaso, vamos criar uma nova espécie. Pode criar a espécie que quiser através da genética, obviamente, mas se não tem a essência, se não tem a consciência daquilo que vai ser criado, não, se não tem a luz, se não tem o amor de Gaia, nada funciona. Não é a ferramenta que cria, é a consciência de Gaia atrelada à consciência de quem vai criar alguma coisa. Se não é permitido pela lei maior, se não é permitido pela frequência dessas consciências, a experiência, o experimento não funciona. Então nós temos que utilizar os recursos que nos são oferecidos. Não somente na agricultura, como qualquer outra coisa, mas aqui hoje falamos da terra, falamos da agricultura, falamos da produção, da consciência de produzir e de consumir. Se colocar contra o agronegócio, contra o produtor rural, é fácil. Mas vai você produzir então. Vai lá, arregace as mangas, bota umas galochas nos pés e vai lá produzir do teu jeito. Porque é muito fácil hoje em dia abraçar narrativas e fazer parte de ONGs que ganham dinheiro para falar não sei para quem, porque não servem para nada. Nós temos que ter consciência. Aonde está a tua consciência, aonde ela se alinha com a consciência de Gaia, você entende como funciona a cadeia produtiva e a cadeia alimentar e a cadeia de subsistência, de sobrevivência.
Tem gente que acha que o dinheiro é produzido pelo governo, porque tem uma máquina que não termina nunca de produzir dinheiro, sem saber que é preciso ter o lastro garantidor, o lastro em ouro, senão a inflação te come tudo. E tem gente que acha que tudo se produz no mercado. Então, faz fila para seguir grupos, eu digo que são manipulados, idiotizados, para defender uma causa do interesse de alguém que está acima de você e que não quer o teu bem. Pelo contrário, quer que você morra de fome. Existem hoje muitos, em todos os lugares, N organizações trabalhando em cima disso, para destruir a humanidade. E tem muitos que abraçam a causa. Não sei se é por ignorância ou se é por maldade mesmo. Mas, enfim, quando nós temos a consciência, nós sabemos o que queremos e sabemos o que devemos fazer. E o que não devemos fazer também. Não precisa que ninguém diga. A tua consciência, eu sempre digo, a tua consciência é o teu juiz. Você é juiz de você mesmo. E quando você atrela a tua consciência com a consciência de Gaia, você está unida a ela e ela não te prejudica, ela te protege. Quantas vezes eu disse? Acontece uma tempestade, o vizinho tem a sua casa destruída, a sua propriedade prejudicada, e você não tem prejuízo nenhum. Será que lá atrás, em algum momento, o vizinho que teve o prejuízo não transgrediu as leis naturais e agora a consciência de Gaia vai harmonizar aquilo? Ninguém passa o que não precisa passar, ninguém paga o que não deve. Mas as leis divinas são perfeitas. Eu não posso ficar rezando o tempo todo para que a natureza me proteja dos eventos climáticos. Porque não vai resolver. Agora, se eu fizer as coisas conscientemente, se eu tiver consciência da minha responsabilidade e eu estiver alinhado com a consciência de Gaia, ela me protege, porque é ela que cria todos os recursos naturais e também os movimentos telúricos. As tempestades, os ventos, o granizo, as enchentes. Nós temos muitas vidas antes desta, muitas encarnações. Fizemos as experiências na luz e na sombra, obviamente, mas quando nós sabemos que não devemos fazer algo e assim mesmo fizemos por interesse, vamos criar uma desarmonia com essa consciência de Gaia. E um dia, a consciência de Gaia, que é nossa mãe, dá um corretivo no seu filho, para que ele se alinhe novamente. Não é um castigo. Nenhum pai, nenhuma mãe que ama seus filhos vai causar qualquer dor no seu filho, qualquer dano, qualquer prejuízo, só para bonito. Vai fazer quando precisa corrigir o caminho do seu filho, da sua filha, porque é assim que funciona. O amor, ele acolhe e às vezes ele precisa ser duro para que aquele acolhido não se perca, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. E às vezes a dor nos ensina e nos mostra o caminho também. Explorar os recursos naturais só pela ganância é um grande erro, porque um dia tudo que foi ganho se perde. Aquilo que não é meu não vai ficar comigo. A começar quando a alma desencarna já não leva a nada. Ah, mas fica para os herdeiros. Sim, fica para os herdeiros, mas um dia tudo aquilo vai se perder porque não tem base energética para continuar. Agora, quando você consegue
muito recurso, muito dinheiro até, sim, pode se conseguir, mas de forma honesta, lícita, alinhada com a consciência de Gaia. Então você vai ter uma fortuna, uma riqueza, um tesouro que ninguém vai te tirar. Então, resumindo, tudo é permitido, mas nem tudo é ético. Mas aquilo que é feito dentro da ética, dentro da consciência plena, dura. Aquilo que é feito por interesses fora da consciência, desrespeitando algo ou alguém, não vai perdurar. Pode ir um tempo, mas vai se terminar. Porque a própria consciência de Gaia faz a limpeza. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.